Irmão, meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo 19. Antes de nós concluirmos o estudo hoje do Salmo 19, eu quero mostrar um vídeo para os irmãos. Que muitas vezes a irmã Serrati louvou o nome do Senhor e no meio do louvor ela falou, olha, Jesus está voltando, está próximo. E os sinais estão aí, meus irmãos, e a volta do Senhor é real. O Senhor está próximo de vir arrebatar a sua igreja. E a igreja tem que estar atenta a essas coisas. Tem hora que me preocupa muito, que eu vejo os crentes meio que desligados nisso, achando que é mais um conto e que não vai acontecer. Irá acontecer. E está próximo disso. E eu quero mostrar um vídeo para os irmãos. Vai ter o vídeo, depois tem um comentário. Isso aconteceu na Bolívia. Nosso pré-diácono Neilton vai soltar. Adilson, desliga essa parte da frente aqui para ficar melhor a visão. Logo que acabar, é um vídeo rápido. Logo que acabar, aí eu já reação. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei que entrará em vigor em 1 ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Além dos líderes religiosos, advogados e jornalistas também criticam a reforma. Eles denunciam que a nova legislação acaba com a liberdade de imprensa, com possibilidade de prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Segundo o governo local, a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão de Estado. Uma associação que representa as igrejas evangélicas cobra a revogação da lei. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Bolívia, falou sobre a polêmica. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia no país que o novo Código Penal, que entrará em vigor em 1 ano e meio, no artigo 88 está criminalizando a prática religiosa. Então, estamos aqui lutando, as igrejas evangélicas estão fazendo manifestações também, estão se reunindo para que esse artigo seja derogado. A evangelização não poderá ser feita e pode ser criminalizado uma pessoa que esteja evangelizando na rua, levando uma pessoa a conhecer o caminho, a conhecer o evangelho. Também as igrejas, também alguém possa denunciar uma igreja com algum tipo de mentira. Então isso pode prejudicar muito as igrejas aqui na Bolívia. Mas estamos na fé, estamos na palavra do Senhor, como disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então peço orações também para que esse artigo seja derogado e possamos seguir fazendo a obra de Deus aqui na Bolívia, como estamos fazendo pela Igreja Internacional da Graça de Deus em todo o mundo. Aí, meus irmãos, essa lei, graças a Deus, ela foi revogada. Houve muitas manifestações lá, tanto de igrejas quanto da opinião internacional. A lei foi revogada. Agora, vamos pensar um pouquinho. Irmãos, acham que isso está distante do Brasil? Irmãos, acham que essa realidade que aconteceu na Bolívia, o Brasil está imune a acontecer isso? Nós precisamos entender que essas alterações elas começam sempre com uma alteração de pensamento político. E aí vem com consequência. Por que o pastor Cláudio está dizendo isso? Porque, meus irmãos, mais um ano de eleição se aproxima. Pastor, quem eu devo votar? Ore, leia, estude.
Veja o que cada partido defende. E aí você vota. Cuidado. Por que eu digo isso? Porque no Brasil é uma coisa muito perigosa. Nenhum político ele tem autonomia do seu voto. Ele tem que votar pelo partido. Então você não vota na pessoa, você vota no partido da pessoa. Tanto que o partido da pessoa pode tirar a pessoa que foi votada pela população. Porque o voto não é dele, é do partido. Por isso que no finalzinho da eleição, esses daqui são os votos majoritários. O que são votos majoritários? São os partidos maiores. Que vão influenciar. E entenda uma coisa, influenciam, meus irmãos. Influenciam. Por quê? Porque se tem maioria no Senado, se tem maioria no Congresso, é voto. Acabou. E aí consegue passar ou derrubar. É o que aconteceu na Bolívia. É o que aconteceu na Bolívia. Pode acontecer no Brasil, pode acontecer em todos os países da América do Sul. A igreja tem que estar atenta. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo tem o governo que merece. Isso indica, se isso aconteceu na Bolívia, infelizmente, foi que os crentes da Bolívia, na época que tinham que vigiar em quem votar, não vigiaram. Aí todo mundo fala em ditadura no Brasil. Na Bolívia é uma ditadura. O presidente está lá, perdeu, virou a mesa, continua no poder e agora votou para um... Ele pode ficar no mínimo 12 anos. Meus irmãos, 12 anos na presidência de um país, dá para fazer muita coisa. Ou boa, ou ruim. Então isso serve de alerta. Porque Jesus Cristo está voltando. Entenda, algumas coisas naturalmente vão acontecer. Mas muitas dessas coisas... Muita gente lê a Bíblia e a gente não atenta para esse fato. Veja o Velho Testamento. Quando o povo estava buscando a Deus, Deus colocava reis e o povo prosperava. O povo se afastava de Deus. Entrava reis que eram judeus, mas que eram distantes do Senhor. Aí o povo sofria. Até gerar cativeiro. Isso na Bolívia é prenúncio de cativeiro. E na história já aconteceu isso muitas vezes. Então, fiquemos atentos. Fico pensando, não, mas olha, fulaninho é bonzinho. Meus irmãos, se o partido dele for ruim, ele pode ser pastor. Ele pode ser pastor. Ele vai votar em tudo de ruim. Lei de aborto, lei de aceitação de pedofilia. Cuidado, viu? Tem uma lei no Congresso para aceitação de pedofilia. Pastor, e os crentes que estão lá? Depende do partido deles. Qual partido que botou eles lá? E a concepção do evangelho? Muito fácil concepção do evangelho, meus irmãos, quando não afeta no bolso. Salário de 20 mil, 30 mil, benefício, 13º, 4º e 5º. Plano de saúde vitalício. E os irmãos acham que ninguém quer sair da política no Brasil? Política no Brasil se tornou carreira profissional. A pessoa só quer entrar. Depois que entra, ela vai lutar para não sair. Cuidado. Vigiem. 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 A coisa está muito séria e, infelizmente, o crente brasileiro parou de ler jornais sérios, parou de ver reportagens sérias, está sendo levado pela onda. Essa onda não se segue. Onda espiritual, sim. Essa onda, não. Essa onda será prejudicial à igreja do Senhor na terra. Então, cuidado. Cuidado para não acontecer no Brasil o que está acontecendo na Bolívia. Meus irmãos, quando chegar em casa, leia sobre Bolívia. Leia o que está acontecendo na Bolívia. Leia como está a situação econômica da Bolívia. Aí vocês vão ter ideia do que está acontecendo. Vocês estão achando que o período de crise por causa do Covid está ruim no Brasil? Na Bolívia o povo está sumindo, está fugindo de lá. Porque não tem comida, meus irmãos. Mas, pastor, uma parte tem. Porque, meus irmãos, quem sofre é a classe baixa.
Classe alta não sofre, não. Mas a baixa sofre. Se pegar os estados do Brasil, que faz fronteira à Bolívia, tá assim, uma migração de bolivianos para esses estados brasileiros. Leiam, orem, vigiem, porque a coisa está muito séria. Jesus Cristo está voltando, essas coisas têm que acontecer. Mas a Bíblia também disse a igreja orar. Está na hora disso, meus irmãos. Está na hora da igreja se atentar para esses fatos. Amém? Salmo 19. Vamos ler o Salmo 19? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo. E ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Semana passada, meus irmãos, nós comentamos os versículos 1 e 2 e hoje reiniciaremos nos versículos 3 e 4, que dizem assim: não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha só, os céus trazem uma mensagem sem som. Eles constantemente testemunham a glória e a majestade de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Falei na semana passada do universo, o único governador, exatamente a melhor tradução de universo seria esse. Um único governador. E sustenta tudo nas suas mãos. Quem é esse? Deus. Então Deus está além do universo. Pastor, é uma coisa, né? Porque o universo é gigantesco. Mas Deus está além. Ele está acima. Ele é maior do que todo o universo. E aí assusta, porque quando teve, uma vez eu estudando geografia, foram comparando o tamanho da Terra com os dos outros planetas, né? E a Terra é um dos menores planetas. Então, imaginem que o movimento orbital, né? Orbital dos planetas, eles têm uma linha imaginária. E eles nunca saem dessa linha imaginária. Por quê? Porque se sair da linha imaginária, um planeta vai chocar com o outro. E se um planeta chocar com o outro, a destruição do planeta. Quem é que sustenta isso? Então, quando a Bíblia diz que Deus coloca limite no mar, é porque Ele é o detentor, Ele é o sustentador. O poder sustentador está nele. Então, quando num diz, os céus proclamam a glória de Deus, está dizendo que tudo aquilo que Deus criou, o criou para a sua glória. Então, o Salmo 19, como o 24, é uma exaltação exatamente a essa glória de Deus, que ele cria as coisas que são para quê? Para a glória dele, para o engrandecimento da majestade dele na terra. E isso faz com que o ser humano, nós, à medida que vamos andando com Deus, conhecendo a Deus, vivenciando a vida de Deus na nossa vida, passemos a entender que nós também, como seres criados pelo Senhor, fomos criados para quê?
para a glorificação do nome do Senhor. Então, quando cai em Romanos 1, que fala que o homem se afasta de Deus, aonde o nome do Senhor é envergonhado, toda vez que o homem se afasta do Senhor e deixa de dar a glória ao Deus que é o seu Criador, qual é o resultado? O nome do Senhor deixa de ser glorificado na raça humana. Por isso que a gente vê que no decorrer da história, né, ditadores, reis perversos, governadores que massacram, né? Estamos vendo a situação da Rússia e da Ucrânia, e aí a gente sabe que a Rússia tem muito mais poder de fogo e financeiro que a Ucrânia, então por isso que está entrando como um rolo compressor dentro da Ucrânia. Pastor, e o senhor acha que vai tomar, se não houver uma intervenção de outros países do mundo, vai entrar, vai tomar? Crimeia, há pouco tempo atrás, também era um país independente, a Rússia entrou e tomou. Então, a gente vê que quem tem o poder bélico faz. Pastor, e as pessoas? Meus irmãos, entendam uma coisa, um governante desse, o que ele menos pensa são nas pessoas. Ele vai, ele quer o quê? O poder. Então, as pessoas, eu ouvi uma vez uma pessoa falando de um princípio militar americano, porque não agora, mas década, acho que foi de 30, 40 mais ou menos, tinha uma determinada nação que estava crescendo e os Estados Unidos foram contra. E aí os debates, e aí os aviões saíram com as bombas, e aí quando chegou, e a ordem foi, olha, a bomba é para destruir esse lugar. E aí um dos pilotos falou assim, mas há civis. Aí o comandante falou assim, esse é o mal menor. Então o que ele está querendo dizer? Independente que há pessoas inocentes ali, por estarem ali, vão morrer. Esse é o coração humano. Então não se iluda que um governante perverso, ele nunca vai pensar no povo. Ele vai pensar no poder. Então ele respira poder. É diferente da natureza. A natureza, ela exalta a Deus de forma perfeita. Por quê? Porque ela foi criada para isso. Na quarta-feira passada eu estava dando esse exemplo, e aí citei a cigarra, né? Os irmãos sabem que a cigarra, o último canto dela, ela canta e explode. E é interessante que na árvore, se você olhar uma cigarra aqui, ela explodiu, a casca dela fica grudada na árvore. Não cai, fica ali. Mas ela cantou, cantou, cantou. O que é esse canto final da cigarra? A votação dela ao Senhor. E por incrível que pareça, ela é criada exatamente para isso. Ela é criada para que o último canto dela exploda. Eita, pastor, e é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Ele fez assim, para a exaltação do nome dele. Então, temos que entender isso, meus irmãos. Continuando. É um testemunho que o pecado da humanidade silencia e distorce. Porém, está sempre presente. E será que não faltou alguma coisa depois do distorce aqui, não? Tá. Testemunho que o pecado da humanidade silencia e distorce. Porém, está sempre presente, apontando em silêncio para o Criador. Ok. O que está querendo dizer aqui? Recife é uma ilha. Cabe uma ilha. Se os irmãos reparar, Ponte dos Carvalhos é praticamente uma ilha. Você vê que é cercada por rios. Aqui é muito comum isso. Quando a cidade cresce, o que o povo faz? Aqui, ó, e aqui é mais sério, hein? Porque é cercado por rios e era cercado por mangue. À medida que a cidade foi crescendo, foram fazendo o quê? Aterrando os mangues. Assoreando os rios. O que acontece hoje quando chove?
a água sobe. Por que a água sobe? O asfalto, você não percebe que o asfalto não consegue, ele não é poroso, ele não consegue filtrar a água. Ah, pastor Clóvis, mas nos Estados Unidos tem um asfalto que ele é poroso. Ótimo. Aonde? Não é aqui. O daqui, chove, ele cria uma lâmina. Quando Deus criou, tinha lá os rios largos, o mangue. Quando chovia, qual era o propósito? A água escoar. À medida que aumentou a quantidade de casas, prédios, indústrias, pronto, a Cone ali. Quando eu cheguei, a Cone estava sendo construída. Já tinha tirado muito canavial lá. Acabou o canavial. Porque de Ponta dos Carvalhos ao Cabo tinha uma série de canaviais, né? Acabou. Virou tudo empresa. O que vocês acham quando passa ali na Cone, quando chove muito, a água passa por cima da pista? É erro do projeto? Não, é porque tirou o acesso da água escoar. A culpa está em Deus? Vamos lá, quando você pega a situação do Rio de Janeiro, que é crítico, meus irmãos. Ali, quando chover, o que fizeram ali vai cair sempre. Porque aquela região ali era de Mata Atlântica. Foram cortando a mata e fazendo casas. Casas lindas, maravilhosas. Você vai viajar para lá de férias, prepara o bolso. Ele diz que a cidade é lindíssima, mas é extremamente cara. Aí começa a chover. A água tem que ir para algum lugar. Ela entra pelo morro, onde tem terra, ela vai passando por baixo da terra. Não tem toda a construção que foi feita, ela vai passar por onde? Por baixo da construção. Os irmãos percebem que quando um morro ele cai, ele faz como um corte, e a água está passando. Aí o peso das construções corta o morro. Aí, ó, casa abaixo. A culpa é de Deus. Pastor, mas é pesado, porque a gente olha são pessoas. Extremamente pesado. É o que acontece em alguns lugares aqui de Pernambuco e aqui do Recife, onde tem morro. Não vai longe. Nova Era. Tem a linha de trem, aquela parte lá de trás era toda sítio. Tinha canavial. Não virou tudo casa. Quando chove muito Nova Era, o que acontece? Estão reparando? Então, meus irmãos, se alguém danificou a natureza, foi o ser humano. E é tão incrível isso que, por exemplo, você pega animal. Dia desse você estava falando, na cadeia, acho que foi quarta-feira, né? A cadeia alimentar é perfeita, meus irmãos. O gato come o rato. Opa. O gato come o rato. O cachorro come o gato. E assim vai. Né? Esse dia no interior de São Paulo entrou uma onça e tinha um cachorrinho. Sabe esses cachorrinhos que não são tão pequenos, mas não são tão grandões? A onça pegou, a onça é um felino. Mas é um felino maior que o cachorro. Pegou o cachorro por aqui assim, ó. A mesma facilidade que ela pulou entrando, pulou saindo. Adeus, cachorro. É a mesma coisa. Já viram que rato? Ele naturalmente mata o gato, naturalmente mata o rato. Mas quando é uma ratazana? Viu quando é uma ratazana o gato não encara? Ou ele tem que ser muito maior do que a ratazana para encarar a ratazana? A ordem natural que Deus criou foi perfeita. Aí o ser humano fala assim, quero ter um cachorro de estimação. O cachorro foi criado para caçar, meus irmãos. Você coloca ele dentro de casa, aí vai dar ração, 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 ração. Vira um monstro de gordo e de preguiçoso.
Pode aparecer o gato que for lá, ele vai olhar pro gato assim, eu vou correr atrás dele. Pô, não, gatinho, pode ficar aí tranquilo. Ele tem comida. Pra que ele vai caçar? Entenderam? Por que no meio da rua? No meio da rua, já viu que tem de vez em quando um lixo assim, tá o gato e o cachorro comendo junto. E o rato chega de enxerido lá e vai comer junto também. Pra que caçar? Se é mais fácil. Mas Deus criou perfeito. Quem estragou? O ser humano. Passarinho. É para ser criado? É para viver solto. Aí vai o ser humano, pega uma gaiola, coloca o bichinho lá. Porque eu gosto do canto dele. Aí uma vez perguntei para um, pastor, é pecado eu criar passarinho? Eu falei, você gostaria de vir trancado? Muda, se coloca na posição do passarinho. Você gostaria? Ah, mas não é ser humano. É um ser. Nenhum ser gosta de ficar trancado. Vê zoológico. De vez em quando sai uma reportagem zoológica que elefante está estressado, sai pisando em cima de todo mundo, é leão atacando tratador. Por quê, meus irmãos? Nenhum ser humano gosta de viver preso. Então veja que a natureza chega a um ponto que ela cobra a atitude do ser humano. Por quê? Deus cria tudo perfeito. Dentro da sua soberania, Deus cria tudo perfeito. Aí chega o homem para estragar a criação. E quem estraga a criação? Nós somos amantes de carne. Aí quando você pega os textos iniciais da Bíblia lá, Gênesis, você vê que o ser humano em si, a alimentação, a dieta dele não era baseada na carne. Ah, pastor, e por que nasceram os molares? Porque a medida começou a comer carne, tinha micro-ondas, lá no tempo do Homem Sapiens, tinha amaciante de carne. O que eles faziam? Caçava, assava ali, não tinha sal também. Imagina como devia ser essa carne, né? Extremamente saborosa. Por quê? Era só a carne assada. Queimava lá a bichinha, ia comer. O dente tinha que ser mais forte. A fibra da carne não era mais resistente. A modernidade. A gente chega no supermercado, tem um pozinho lá que você coloca na carne e quebra a fibra todinha da carne. Eita, comprei carne de segunda, colchão duro é carne de segunda? Carne de segunda, né? Colchão duro. Comprei um colchão duro, coloquei amaciante, ficou parecendo picanha. Quem reclama? Estômago. Porque a gente tem uma população de pessoa com gastrite. Porque tem úlcera no estômago. As coisinhas, irmãos, os temperinhos gostosos. Bote sazon. Lembra da década de 90? Lá do É o Amor, né? E aí bota sazon. Aí tocava a musiquinha, É o Amor. Aí o sazon vai destruindo por dentro, né? Entenderam? Então, quer dizer, quem destrói a natureza somos nós. Deus criou tudo, olha, para a glória dele. Então, olha, quem silencia essa natureza somos nós. Por isso, que a natureza será também um denunciador condenatório do ser humano. Por quê? Porque Deus criou para um objetivo. O ser humano fez do outro. Deus vai cobrar isso? Vai. Vai cobrar. De várias maneiras. Maremoto acontece aonde? No mar. O que é o maremoto? É o terremoto que acontece embaixo d'água. Ele acontece em águas profundas, as placas se mexem e vai reverberando. Aí vem o maremoto. Aí, quando é mais forte ainda, é o tsunami. Na Terra, maremoto. O vulcão, o que é? Você vê que é tudo coisa da natureza? É tudo a natureza cobrando o ser humano por tratar mal a natureza que foi criada para a glória do Senhor. Esses dias não.
vendo essas reportagens, né? E Recife, carnaval era uma coisa, né? 2 anos sem carnaval, o pessoal parece estar enlouquecido, porque 2 anos não tem carnaval no Recife. Mas aí eu comecei a lembrar de toda a história, né? O ano que antecedeu teve aquela cena lá na Sapucaí, e aí colocando Jesus como que, e aí ele sendo arrastado pelo diabo, aquela coisa toda, né? Que foi muito comentado na época. E aí Deus faz com que um vírus, que a olho nu a gente não enxerga. Quando Deus quer fazer, meus irmãos, Ele tem todo o poder na mão dele. Basta na palavra. Fico pensando do céu. Eu falo assim, olha, o vírus tal, pode agir. Pronto. Acabou. Ele tem todo o poder. E ele, como tem todo o poder, e a natureza foi criada para a glória e majestade dele, ele pode também usar. Ele usa a natureza para nos abençoar. Frutas, verduras e demais coisas. Mas também pode usar a natureza para julgar o ser humano. E julga. Terremoto, maremoto, tsunami, vulcão. Rio de Janeiro tem um vulcão lá, inativo desde o tempo da pré-história. Há 20 anos atrás, tem um estudo que esse vulcão começou a entrar em atividade. Pastor, no Rio de Janeiro, era no Rio de Janeiro. Era. Ele entra em atividade e ele fica ali. Mas ele vai entrar em erupção? Não sei, mas ele está. O que são águas termais? Você chega em Caldas Novas, não é? Águas termais. Vai tomar banho quente lá em águas termais. Sabe o que é água termal, meu irmão? Lá embaixo é água vulcânica. Então, Caldas Novas é cheio de água vulcânica. Fica ali o tempo todo. Você entra na piscina, eita, aguinha quente. É água vulcânica. Só que é uma temperatura tal que não gera queimadura em nós. Não é? Mas é água vulcânica. Então, do mesmo jeito que pode nos beneficiar, pode ser usado por Deus como juízo ao ser humano. Amém? Vamos seguir. Tira aí, Ailton, por favor. Versículos 5 e 6 dizem assim: o qual, como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Veja só, como noivo, como herói, o sol é apresentado poeticamente como um herói que percorre cada dia a imensidão do céu. Aí eu preparando esse estudo, estava pensando assim, é uma coisa gloriosa, né? Porque assim, o sol e a lua, eles estão parados. Quem se movimenta é a Terra. Então a Terra vai girando. Então quando a Terra vai no seu movimento, ela vai circulando em volta do sol. Então porque quando aqui está dia, do outro lado está noite? Por quê? De um lado está o sol, do outro lado está a lua. Saiu a luz do sol, chega à noite. Ok? Mas veja como é lindo isso. Morei no Rio Grande do Sul, essa época no Rio Grande do Sul, sabe que horas vai escurecer? De 7 a 8 horas da noite. Então tem dia que você saía de trabalho 5h30, um sol. Assim, meu Deus do céu. Aí você vai fazendo as coisas. Aí quando dá 9 horas da noite, você fala assim, agora escureceu. Aí nós estamos no litoral. Aqui amanhece mais ou menos que horas? Tem dia que 4 horas da manhã, meus irmãos. O dia está claro. Vê como é interessante. Você chega no Rio Grande do Sul, não teve um dia, pode ser no verão, inverno, outono, primavera, 4 horas da manhã está claro, não. Lá vai amanhecer por volta de 6 horas, 6h30.
E aí vai amanhecer. A mesma coisa Goiás, Brasília, Minas, é mais ou menos esse horário. Mas aí à noite, nesse período, fica mais claro. Já percebeu aqui, quando dá 5 horas da tarde, se o dia estiver muito claro, 5 horas começa a escurecer, mas 6 horas já está escuro. Um dia que está nublado, 4h30 já começa a escurecer. O Sol, ele percorre todo o seu percurso, todo dia, em todo o sistema solar. Não fica nenhuma parte do sistema solar sem receber a sua visitação. Quem faz isso? Meu Deus. É maravilhoso isso, meu Deus. Então, quando a Bíblia faz essa exaltação poética ao sol, é falando assim, olha, é imenso o céu. É para o ser humano quase que incompreensível, né? Porque você pensa assim, o homem já chegou a tal lugar, tem expedição para tal lugar. Meus irmãos, a parte explorada do universo pelo homem não chega a 1%. Imagina o que é a imensidão desse universo. O tanto de coisas desconhecidas. Por isso que os ufólogos são aqueles que acreditam em extraterrestres, em OVNIs. Eles falam assim, mas fala que não tem, mas nessa imensidão do universo, em algum lugar do universo, pode ter. Tá? Isso é ideologia dos ufólogos. A Bíblia diz que não. Mas olha, sinais. Quando a Bíblia fala dos sinais dos céus, se não é Deus que está fazendo, quem está fazendo é o diabo. Tá? Então, apareceu um OVNI, ação maligna. Já vi algum crente testemunhando, meus irmãos, a paz do Senhor, hoje eu vi um OVNI. Já viram algum crente? Se um crente testemunhar isso, eu vou orar por ele, seriamente, para assim, que converte, meu irmão, que tem alguma coisa errada. Tá bom? Então a nossa mente tem que estar muito clara nisso daí. Só quem pode agir. Por quê? Quem é que age nas regiões celestes? Ou é Deus, ou é o diabo. Se o OVNI, essa ideologia de OVNI, extraterrestre, não é de Deus, é de quem? Não tem jeito. Ou é de um, ou é do outro. A Bíblia não fala de OVNI. A Bíblia fala de ser humano. Mas, pastor Clóvis, o universo é tão grande, é uma imensidão. Pois é, o que tinha que ser revelado foi revelado aqui. Se aqui diz que não tem, não tem. E ainda diz que o ser humano é, colocar de uma maneira simples, tá? É a plenitude da criação de Deus. Então, tudo que Deus fez e mais perfeito, fez aonde? O ser humano. Então, não existe extraterrestre, não existe OVNI, mas que o diabo pode agir? Pode. Ele não está nas regiões celestes? Ele pode mostrar sinais na região celeste? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? O mundo aqui hoje está no governo de quem? De Satanás. Então ele pode fazer com que as pessoas que não têm a Cristo vejam? Pode. Mas quem tem Cristo, não vê não. Por quê? Porque não é de Deus. Ok? Entre os povos do Antigo Oriente, acreditava-se que o Sol era um Deus. Lembra do Deus Ra? O Deus Ra é criado exatamente nessa cultura do Antigo Oriente. Tem o Deus Sol, tem o Deus Lua, tem o Deus Vaca, tem o Deus... Um bocado de deuses aí. Tá? Tem um Deus para cada ano, para cada dia do ano. Tem um Deus. Então daí os irmãos imaginam, quando a gente pensa assim, Paulo falando do Areópago, a gente pensa assim, devia ter uns 10 altares, né? Quando você pega e essa cultura de deuses vem, olha, lá de trás, é lá de trás mesmo. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, a família dele era fazedora do quê? De ídolos. Então, irmãos, veem como é
bem antigo isso. Então não era, devia ter assim, uma imensidão de deuses. Ao Deus desconhecido. É desse daqui que eu vou falar. Ok? Então é algo bastante antigo. Então nessa cultura vem essa ideologia do Deus Sol. Nós estamos em 2022, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 2013. Deve ter sido entre 14 e 15. Saiu um filme de Gênesis. Os irmãos lembram disso? Passou no cinema. Até peguei a juventude daqui. A gente foi ao Costa Dourada para ver com os jovens, para depois eu trazer um estudo. Porque eles pegam uma história de Gênesis, não a história bíblica de Gênesis. Porque a história de Gênesis tem muitas histórias paralelas. E a que passou no cinema é uma história paralela de Gênesis. Isso começou a causar confusão em cabeça de muito crente. Mas a Bíblia diz isso, mas no filme tem isso, né? Aí fala assim, olha, peraí, vamos lá, vamos estudar. Esse filme está falando de Gênesis, da cultura tal. Ok? Então, cuidado, e eu sempre falo, cuidado com alguns filmes. Hoje a gente tem muito acesso, YouTube, aí você coloca lá, né? Por exemplo, filme de Gênesis. Vai aparecer um bocado de filmes sobre Gênesis. Leia a descrição. Porque na descrição vai falar de que Gênesis está falando. Ok? E isso tem causado muita confusão. Eu vejo muito crente hoje. Hoje nós temos um livre acesso à informação. Isso é bom? É bom. Acesso à informação é excelente. Mas o acesso à informação também é perigoso. É o que eu falo. Tem muitos que pegam, vão no médico, recebem o resultado do exame, aí faz o quê? Google. Consultório do Dr. Google. Coloca lá. Alguém já leu resultado de exame do Google? Alguma coisa boa do resultado? Lá é câncer. É úlcera. Precisa de cirurgia. Corra pro médico, você está morrendo. No Google é só assim. Nós temos que atentar, porque hoje tem uma facilidade muito, muito grande numa série de informações. E aí tem boas informações e tem más informações. Quem é que tem que fazer o filtro? Eu. Agora, olha como é interessante. Um crente que não lê Bíblia, como é que ele vai filtrar? Se não conhece o texto, não conhece o que a Bíblia diz, como é que ele filtra? Está vendo como Deus é sábio? Antes, o meu prazer está onde? E faz o que, cara do Senhor? É o tempo todo. Estão percebendo? Quando a Bíblia diz algo, meus irmãos, é porque Deus, olha, Deus nos criou, Deus nos conhece. A Bíblia diz que quando nós éramos substância informe, Ele já estava nos vendo lá, olha. Ele nos conhece. Agora, tem um acesso à informação gigantesca e o crente não conhece a Bíblia, tudo aquilo que passa, aí muitas vezes sai falando, não, olha, isso é de Deus. Não, onde é que você está dizendo que isso é de Deus? Eu uma vez peguei uma pessoa, e a pessoa sentou, pastor, isso, aquilo, assim, né? Falei assim, ó, abre a Bíblia aí, vai tal texto assim, assim, assim. Ah, assim, assim. Vai nesse texto assim, assim. Ah, vai nesse texto assim, assim, assim. Eita, pastor, o senhor conhece muito a Bíblia. Eu leio. Se você cumprir o que a Bíblia diz no Salmo 1, você também vai conhecer muito a Bíblia. Também vai saber o que o texto diz. Entenda, isso vai servir para nós de salvaguarda contra todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Cuidado. Tem muitas coisas que estão falando que é de Deus que não é de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas estão achando que é certo e a Bíblia condena. Deus não mudou. Ele é o mesmo. O zelo de Deus, que aí está diretamente ligado com o cuidado de Deus. Ele, como cuidador, continua da mesma forma. Bem? Então, seguindo. Aqui, ao contrário, ele é apresentado como parte da criação de Deus. Bem? Pode passar, Hilton. Versículo 7. E aí esse é
A gente tem que ler só o 7 e depois tem os outros versículos. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, percebem que o salmista vinha com uma linha de raciocínio e quando chega no 7 ele muda completamente. Ele está falando da glória de Deus por meio da criação. Aí, de repente, no 7 ele para e fala assim, olha, a lei do Senhor é perfeita. E muda o foco. Ele fala assim, olha, a natureza, a criação toda é feita para a glória e majestade do nome do Senhor. Agora, vou mudar o foco aqui. Agora eu vou falar da importância da lei do Senhor. Então, olha só. A lei do Senhor é perfeita. A lei é perfeita. Vamos parar um pouquinho. O que seus irmãos acham que significa quando a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita? O que significa isso? Não tem falha. Por que não tem falha, meu filho? E por que é perfeita? Linka isso que você está falando. Está quase lá. A lei é perfeita porque não tem falha. Por que a lei não tem falha? Quem fez a lei, meus irmãos? Olha aqui, aqui, ó. Queria chegar nesse ponto, Ivanildo. Fale alto, Ivanildo, para o povo ouvir. Entenderam? É impossível a lei não ser perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Logo, se Deus é perfeito, a lei é. Um dia eu estava conversando com Vaninha e a gente conversando, aí ela me falou uma coisa, aí eu parei assim, eu virei para ela e falei assim, ué, então Deus errou? Aí ela parou assim, ficou me olhando, por que você está perguntando isso? Eu peraí, se Deus, que é Deus, fala isso daqui, mostra e confirma, e agora, isso? Então tudo isso daqui Deus errou? Ela parou, ficou me olhando e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Nem pense nisso. Quando você questiona algum texto bíblico, sabe o que você está fazendo? Está falando, Senhor, o Senhor errou. Vê como é sério isso? Quando você desobedece, o que você está falando? Senhor, o Senhor errou. Agora, tem como um ser perfeito errar? É possível. Só erra quem é imperfeito. Não tem como, meus irmãos, a lei do Senhor não ser perfeita. Porque se Deus é perfeito, a sua lei será perfeita. Não tem como. Aí eu me assusto hoje com alguns crentes querendo questionar alguns textos bíblicos. Ou falando que alguns textos bíblicos estão ultrapassados. Aí tem outro texto que diz que em Deus não há mudança e nem sombra. Nem sombra de variação. Então Deus não muda. Nunca. É impossível haver em Deus uma variação. Por quê? Porque ele é perfeito. Meus irmãos, é impossível mudar o que é perfeito. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Na moda, né? Você pega os homens que desfilam, as mulheres que desfilam. Vocês olham para a gente olha para eles assim e fala assim, caramba, perfeito. Mas aí quando você vai olhando, né? Ó, aquilo ali, opa, a orelha parece ser meio, né, fora do normal. Nariz, a perna é mais curta. Vai ter uma imperfeição. Não existe um ser humano que seja perfeito. Em nada. Em nada. Somos imperfeitos. E quando nós aceitamos a ideia que somos imperfeitos, ajuda muito, meus irmãos. Sabe o que ajuda muito? Lá, e aí eu vou usar um texto que parece que não tem nada a ver. 1 João 1,9. Se confessarmos, o que acontece? Para fazer o quê? E o que mais? Purificar. Então Deus toma duas ações. Ele perdoa os pecados e tira o peso do pecado.
purifica de toda a injustiça. Se a Bíblia diz que e tem um texto registrado lá, se confessarmos nossos pecados, só peca quem é imperfeito. Tem como Deus pecar? Teologicamente, tem um texto que a teologia tenta explicar e nunca vai conseguir explicar. Deus cria o homem, um ser perfeito. Aí o homem peca. Aí tem uma conferência no céu e Deus fala assim: me arrependo. Teologicamente, isso é um nó. Como é que Deus se arrepende se ele é perfeito? Aí o problema não está em Deus, está na tradução para o português. Não se encontra a palavra porque é assim. O que é o arrependimento do português? Eu errei, eu me arrependo. Então, no português, a palavra arrependimento, ela vem como um derivativo de um erro. Agora, só erra quem é perfeito. Deus é imperfeito? Deus é imperfeito? Logo, Deus não? Se Deus não erra, logo ele não pode se arrepender. Aí tem teses, tem mais teses teológicas, mas o problema aí é porque não encontrou no português um verbo lá do hebraico. E qual o problema do hebraico lá de trás? É um hebraico que hoje não é falado, porque o hebraico que foi escrito, o Velho Testamento, ele é uma língua morta. Por que uma língua morta? Ele só tinha consoantes, ele não tinha vogais. Então pensa aí na palavra Deus. Tira as vogais. Como é que você lê Deus? Desce. Está vendo o desafio do tradutor quando pega um texto desse? Então não se encontrou no português um termo que mostrasse que Deus estava... Você vê, toda palavra que eu colocar aqui vai dar sensação de erro. Está desiludido. Se está desiludido, em tese, só se desilude quem põe uma esperança exagerada naquilo que... Então, a desilusão é uma imperfeição. Então não teve no português um verbo que conseguisse traduzir esse arrepender-se. Aí colocou Deus se arrependeu. Mas Deus não se arrepende. Não tem como Deus se arrepender. Ele é um ser perfeito. Exatamente. Por quê? Porque se Deus se arrependeu, olha como é sério. Se Deus se arrependeu, sabe o que ele faria? Ele destruiria o homem. Por isso, e aí, o fator de... e na Bíblia tem isso, né? E quando fala assim, Deus chorou, ou Deus sente, são expressões humanas para tentar explicar uma ação de Deus. Por quê? Porque não se encontra uma forma de expressar que consiga, na totalidade, expressar o que Deus queria falar. Antropomorfismo. Exatamente isso. Consiga entender. Tá? Quando você lê esse texto aí, entenda que se arrepender aí é uma expressão humana para... Mas Deus não se arrepende, meus irmãos. Porque se ele se arrependesse, ele era imperfeito. E Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, a sua lei será perfeita. Entenderam isso, meus irmãos? Então vamos seguir. O que quer que pense a respeito da maneira como a lei do Antigo Testamento se aplica a nós hoje, ela mantém a perfeita revelação de Deus
sobre quem ele é. E aí eu quero dar uma paradinha aqui. Qual a mudança? Prestem atenção nisso, tá? Qual a mudança da visão de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Ou melhor, a visão de Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Uma, duas. O pessoal faz assim. Hã? Ou medo de responder, né? Um dos dois. Veja, a pergunta é: a visão de Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Família? Acha que sim? Por que a senhora acha que sim? Não, pode, tranquilo. Então, Novo Testamento. Ok. Quem acha que não, me justifique. Hã? Deus não muda. Olha o que a irmã Miriam disse e que o Ayrton disse. E por que eu fiz essa pergunta? Deus é o mesmo. O propósito de Deus do Antigo Testamento é igual ao propósito de Deus do Novo Testamento. Com uma diferença. Deus trata com um povo específico no Antigo Testamento e Deus trata com um povo específico no Novo Testamento. Então, o que muda é a tratativa de Deus com o povo. Quando Deus começa ali o relato, e aí Deus pega Abraão e leva e começa a trabalhar ali na vida do povo judeu e fala que é o povo escolhido e vai trabalhando. Vê que a visão do Antigo Testamento é focada em quem? No povo judeu. Mas o povo judeu, por ter, entre aspas, ter escolhido uma ação direta de Deus, eles ficaram mais tementes a Deus? Está vendo como o coração do homem é? E veja que Deus agiu no meio do povo de Deus de forma gloriosa. Aí vem Jesus. Jesus Cristo vem para fazer o quê, meus irmãos? Jesus Cristo veio para fazer o quê? Salvar o que você havia perdido, né? Você foi esperto. Você pegou o versículo. Você foi esperto, cara. Tu pegou o versículo e... Posso tirar vocês da zona de conforto? Porque quando a gente fala isso, por exemplo, eu pregando, Ivanildo pregando, Jeremias pregando, quando fala isso, aí a pessoa fala, não, veio salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Sabiam disso? A salvação mesmo como consequência de Jesus Cristo ter cumprido a lei. Se ele não conseguisse cumprir a lei, como todos os outros que vieram antes dele, não haveria salvação. Pastor, eu nunca ouvi isso. Quer ver? Diácono Ivanildo deu um estudo aqui em Monte Irmão há anos atrás sobre o tabernáculo. Átrio. Aí entra, tinha dentro do templo a parte comum, santo lugar e santo dos santos. Só entrava no santo dos santos o sumo sacerdote. Tinha uma cortina, a grosso modo falando, tá? Grossa, espessa, que fazia a separação do lugar santo para o santo dos santos. O sacerdote podia ficar no lugar santo. Só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos.
Esse princípio é onde? Velho Testamento. Quando Jesus vem e cumpre a lei, o livro de Lucas diz que o véu do templo foi de alto a... E aí agora passou a ter a entrada livre no... Porque ele era o quê? O sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote de testamento pegava o sacrifício e apresentava o sacrifício. Jesus Cristo, para cumprir a lei, ele se faz o sacrifício. Então, ele, como sumo sacerdote, ele adentra o santo dos santos. E como sacrifício, ele cumpre a lei. Como resultado de cumprir a lei, a salvação é estendida a todos os homens. Daí surge um novo povo. Quem é o novo povo, pastor Clóvis? A igreja. Aí a igreja não tem mais separação de judeus e não judeus. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o... Quem deu o poder? O sumo sacerdote. Jesus. Por isso que ele veio salvar o que se havia perdido. Estão vendo? Muitas vezes a gente lê os textos bíblicos e assim, e claro, pastor Cláudio, mas eu não fui para o seminário, não tive a oportunidade de estudar como você estudou. Pois é, a responsabilidade nossa de pastor, muitas vezes, que tem que explicar isso para a igreja, não explica. Aí o crente, não, Jesus Cristo, eu estou chique, viu? Jesus Cristo veio me salvar. Não, Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei antes de Jesus. Em algum ponto da lei pecava. Aí Jesus Cristo teve que vir. E aí ele, como sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos. Mas não levando, apresentando simplesmente o sacrifício. Ele se fez sacrifício. Opa, aí é o que Isaías diz, né? Ele tomou sobre... Entendeu? Porque ele é o Salvador. Porque ele tinha... vê como é interessante, né? Que ele tinha o poder de se apresentar como sumo sacerdote, de apresentar o sacrifício, que só o sumo sacerdote podia apresentar o sacrifício. Mas ele também se fez sacrifício. Então, ele, quando morre na cruz do Calvário, ele ali vai como sumo sacerdote, porque ele apresenta todos nós ao Senhor. Mas ele se faz o sacrifício. E aí estende a salvação, a possibilidade de salvação a todos os homens. Esse é o ponto-chave, meus irmãos. Esse é o ponto-chave. Jesus Cristo veio para me salvar. Não, ele veio para cumprir a lei. A salvação é o resultado dele cumprir a lei. Tá? Por isso que o Novo Testamento coloca assim, e a salvação agora já não é para... Não, é todos quantos receberam. É a fé em Cristo. Por isso que o justo viverá por fé. Seguindo para a gente terminar hoje. Quem de nós... Quem de nós não? Quem nós somos e como Deus vê o mundo. Por certo, você não pode confiar nas obras da lei para justificá-lo perante Deus. Gálatas 2:5. Por quê? Porque se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Algum ponto da lei, a gente escaparia. Então seríamos condenados. No entanto, a lei de Deus pode reavivá-lo. E dar sabedoria e alegria. Salmo 19:8. Bem como recompensá-lo caso obedeça. Salmo 19. Bem? Vamos parar por aqui, que já são 8:50. Alguma dúvida, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé. Vamos orar. Encerrando o culto dessa noite. Em nome de Jesus. Eilton, venha para cá orar. E após, estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Santo Deus, o Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso e poderoso,
Louvado e agradecido é o teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta noite maravilhosa. A tua palavra, ó Pai, que o Senhor penetrou em nossos corações nessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado livre acesso, ó Pai, e aceitar o teu filho, Senhor, para que possamos, ó Deus, aguardar, Senhor, a tua vinda, Deus. Nós sabemos, Senhor, que esse mundo já está, Senhor, sendo preparado. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, prepara nossos corações, ó Deus. Ajuda ainda mais a meditar na tua palavra, Senhor, a ter um nível de profundidade e intimidade contigo, ó Deus, para que possamos te buscar, ó Pai, onde quer que estejamos, Senhor, e possamos levar a tua palavra àqueles que estão necessitados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos dependentes de ti, não conseguimos fazer nada sem essa tua oportunidade, ó Deus, sem o Senhor nos dar, Senhor Jesus, essa oportunidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter palavras, Senhor, para aqueles que estão necessitados, Senhor. Também nos ajuda, ó Pai, a te buscar ainda mais, Senhor, a meditar na tua palavra, Senhor, e estudar a tua palavra, ó Deus, para que não possamos ser pegos de surpresa, ó Pai, em doutrinas vãs, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, leve, Pai, para os nossos lares, dá-nos sono repousador em tua presença, e em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.